Existe um momento muito específico em que o mundo espiritual percebe você. E o mais inquietante é que quase ninguém percebe quando isso acontece. Não há sinais visíveis. Não há vozes. Nada muda por fora. Mas a partir desse instante, algo começa a se deslocar por dentro. O cansaço surge sem motivo aparente. Algumas pessoas se afastam. Pensamentos estranhos aparecem como se não fossem seus. E se isso é ignorado, o preço se torna alto. Porque quando você é reconhecido, ou você compreende o que está acontecendo, ou passa a vida inteira lutando contra algo que nunca consegue enxergar. O que você vai ouvir agora não é crença nem metáfora. É um padrão que surge sempre que um escolhido desperta. Inclusive, se você estiver ouvindo isso agora, existe um instante muito específico em que algo muda ao seu redor. Mas o que seria isso? É possível perceber? Ou será que isso não é nada visível, nada audível? Mas a partir desse ponto, a realidade começa a reagir à sua presença. O ambiente parece mais pesado, as emoções ficam mais intensas. E situações estranhas começam a se repetir sem uma causa lógica clara. Isso acontece quando uma consciência rompe o padrão comum. Não porque você fez algo grandioso, mas porque algo dentro de você acendeu. E quando isso acontece, não existe neutralidade. A luz nunca passa despercebida pelas trevas. O que poucos sabem é que o reconhecimento espiritual não começa com bênçãos visíveis. Ele começa com resistência, cansaço sem explicação, dúvidas que surgem do nada, pessoas que se afastam sem motivo lógico, uma sensação constante de estar em batalha, mesmo quando tudo parece calmo. Nada disso é aleatório. Antes mesmo que você compreenda quem você é, o mundo espiritual já compreendeu. E é exatamente por isso que tantos escolhidos passam anos acreditando que há algo errado com eles. Mas não há. O problema não é fraqueza, é impacto. Quando um escolhido desperta, sua presença altera o campo ao redor. Não no plano físico, mas no plano invisível. E é exatamente por isso que tantos escolhidos passam anos acreditando que há algo errado com eles. Mas não há. O problema não é fraqueza, é impacto. Quando um escolhido desperta, sua presença altera o campo ao redor. Não no plano físico, mas no plano invisível. E os que habitam as frequências mais baixas percebem isso instantaneamente. Eles não enxergam seu corpo, eles enxergam sua luz. Uma luz que não é suave para quem vive na escuridão. É incômoda, é agressiva, é impossível de ignorar. Por isso, a primeira reação não é o ataque direto, é a tentativa de confundir. Distrações surgem, pensamentos que não parecem seus aparecem. A mente fica barulhenta justamente quando você tenta se alinhar. E aqui está algo importante. Quanto mais você tenta se aproximar da verdade, mais intensa essa resistência se torna. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque está fazendo algo certo. Se isso já aconteceu com você em algum momento da vida, comenta apenas uma palavra agora: reconhecido. O mundo espiritual reage antes que o mundo físico perceba. E quando você não entende o que está acontecendo, acaba lutando contra si mesmo. Acredita que é ansiedade, que é cansaço comum, que é fraqueza emocional. Mas não é. É o atrito entre a luz que desperta e aquilo que tenta apagá-la antes que ela se fortaleça. Existe um motivo pelo qual pessoas escolhidas sentem a vida como uma guerra silenciosa. Não é paranoia, é percepção. Elas sentem o que outros não sentem, percebem padrões que outros ignoram, carregam uma sensibilidade que não cabe em um mundo adormecido. E isso cobra um preço: solidão, incompreensão, a sensação de não pertencer completamente a lugar nenhum. Mas esse isolamento não é punição, é preparação. Porque ninguém sustenta uma consciência desperta sem antes aprender a permanecer em silêncio interior.
E é nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não é escolhida, mas porque não entende o processo. Se você está ouvindo isso e sente que algo dentro de você sempre soube que havia mais, escreve nos comentários: eu sinto. O reconhecimento espiritual não acontece para destruir você. Acontece para revelar quem você é. Mas antes disso, há confronto. Não com monstros visíveis, não com figuras externas. O confronto acontece dentro da mente, nas emoções, nas brechas. E tudo começa com uma pergunta que poucos têm coragem de encarar: quem eu sou quando ninguém está me observando? A partir do momento em que você começa a buscar essa resposta, o jogo muda. E o mundo espiritual sabe disso. O que acontece depois do reconhecimento é o que separa quem desperta de quem retorna ao sono. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um instante quase imperceptível em que o mundo espiritual entende. Não é quando você fala, não é quando você age, é quando você se lembra. O reconhecimento não acontece pelos sentidos humanos, ele acontece pela vibração. É como se algo em você mudasse de frequência e essa mudança atravessasse o véu invisível que separa os planos. Nesse momento, você se torna visível, mas não para as pessoas, para as forças que observam em silêncio. O que elas enxergam não é luz física, é uma chama espiritual, uma presença que anuncia sem palavras: eu pertenço à fonte. E para quem vive afastado dessa fonte, isso soa como um alarme. Por isso, quando um escolhido começa a se alinhar, algo estranho acontece. O cansaço aparece justamente quando ele tenta orar. A mente se enche de ruído quando ele busca silêncio. As emoções se tornam confusas quando ele tenta clareza. Não é coincidência, é reação. A resistência surge porque a luz começou a incomodar. E aqui está algo que poucos entendem. O ataque nunca começa no corpo. Ele começa na mente. Pensamentos surgem do nada. Dúvidas que não têm raiz emocional real. Questionamentos que não combinam com a sua história. Será que isso é real? Será que eu estou exagerando? E se eu não for nada disso? Essas perguntas não vêm do seu centro. Elas vêm para afastar você dele. Se você já sentiu dúvidas surgirem exatamente quando estava mais perto da verdade, comenta agora: eu percebi. Quando o mundo espiritual reconhece um escolhido, ele entende uma coisa imediatamente. Não está diante de uma vítima. Está diante de alguém com autoridade espiritual latente. E autoridade não precisa ser exercida para ser percebida. Ela apenas existe. Por isso, o ataque muda de forma. Não é agressivo, é sutil. Distrações aparecem disfarçadas de oportunidades. Caminhos fáceis surgem quando o caminho certo exige coragem. Relacionamentos parecem promissores, mas drenam energia. Tudo isso tem um único objetivo: desconectar você da sua consciência. Porque o verdadeiro poder de um escolhido não está no que ele faz, mas no que ele lembra. Quando você lembra quem é, o controle externo perde força. E é exatamente isso que precisa ser evitado. Por isso, o mundo espiritual não tenta apagar a luz diretamente. Ele tenta fazer você duvidar dela, mas há algo que nunca falha. Toda tentativa de confusão revela que você está avançando. Toda resistência indica alinhamento. Toda pressão é um sinal de impacto. Se isso está fazendo sentido agora, deixa um like. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a alcançar outras consciências que também estão despertando. O escolhido não entra em guerra contra entidades externas. A verdadeira guerra acontece no campo interno. É ali que as vozes competem. É ali que a identidade é testada. É ali que a consciência decide se avança ou se recolhe. E quanto mais você escolhe avançar, mais claras ficam as armadilhas que antes pareciam normais. O mundo não muda, você muda, e essa mudança não passa despercebida. Porque a partir daqui, o reconhecimento já aconteceu, e o que vem depois não é resistência,
é estratégia. E é isso que você precisa entender agora. Quando a distração não funciona, a estratégia se aprofunda, porque existe algo que o mundo espiritual conhece muito bem. O emocional de um escolhido é sensível, não frágil, sensível. E sensibilidade não é fraqueza, é porta. É por isso que, em determinado momento, os ataques deixam de ser confusos e passam a ser pessoais. Pessoas mudam. Relações se desgastam sem explicação clara. A sensação de não ser compreendido cresce, não porque todos se tornaram contra você, mas porque o alinhamento interno cria desalinhamento externo. O escolhido começa a caminhar em uma frequência diferente, e nem todos conseguem acompanhar. Rejeições surgem, críticas aparecem onde antes havia apoio, silêncios substituem palavras. E a dor não vem da perda, vem da incompreensão. O mundo espiritual sabe disso, sabe que o coração de um escolhido é profundo, compassivo e muitas vezes solitário. Por isso, a pressão emocional se torna uma ferramenta, não para destruir, mas para cansar. Se você já sentiu que começou a perder pessoas justamente quando começou a se encontrar, comenta agora. Eu vivi isso. Mas há algo que muda tudo. O peso emocional não surge para te derrubar, ele surge para te fortalecer. Toda dor não resolvida vira prisão, mas toda dor atravessada vira estrutura. O que parecia abandono se transforma em silêncio formador. O que parecia perda se transforma em clareza, porque o isolamento do escolhido não é castigo, é preparação. É no silêncio que o ruído externo morre. É na solidão que a voz interior ganha volume. É no deserto que o propósito começa a se revelar. O mundo espiritual entende isso e teme esse estágio, porque um escolhido que suporta o silêncio não depende mais de validação. Ele passa a se sustentar na própria consciência. E aqui acontece algo decisivo. A dor deixa de ser inimiga e se torna ferramenta. Cada ataque emocional não absorvido se transforma em musculatura espiritual. Você não endurece, você amadurece. E isso muda completamente o jogo. Se esse conteúdo está te ajudando a compreender coisas que você nunca conseguiu explicar, se inscreve agora. Aqui, toda semana, a gente aprofunda esse tipo de revelação. O mundo espiritual percebe quando o escolhido para de reagir, porque reagir é previsível. O escolhido começa a caminhar com outra postura, menos necessidade de provar, menos urgência de convencer, mais presença, e presença carrega autoridade. Não a autoridade que impõe, mas a que silencia. É nesse ponto que o mundo espiritual entende. O controle acabou, e quando o controle acaba, resta apenas observar. Porque a partir daqui, não é mais sobre te afastar da luz. É sobre impedir que outros percebam que você encontrou o caminho. E é isso que vem a seguir. Chega um momento em que o mundo espiritual compreende algo irreversível. Não é mais possível te distrair. Não é mais possível te confundir. Não é mais possível te afastar daquilo que você é. Nesse ponto, o ataque muda novamente. Mas agora, já não tem força. Porque o escolhido que atravessou o silêncio já não busca a aprovação, já não reage por impulso, já não negocia a própria essência. Ele permanece. E permanecer é uma forma de poder que as trevas não entendem. A partir daqui, algo se inverte. O que antes parecia perseguição se transforma em distância. O que antes tentava te alcançar passa a recuar. Não porque você se tornou agressivo, mas porque você se tornou alinhado. Existe uma lei silenciosa no mundo espiritual. Frequências diferentes não permanecem no mesmo espaço. Quando a consciência se estabiliza, o caos perde acesso. Quando a identidade se firma, a manipulação não encontra entrada. E é nesse estágio que o demônio sente algo que não pode evitar. Derrota. Não uma derrota barulhenta. Não um confronto, mas a derrota silenciosa de quem percebe que já não tem mais poder.
Porque você não luta contra as trevas, você não discute com elas, você simplesmente não vibra mais no mesmo nível, e isso encerra o ciclo. O escolhido que chega até aqui não se torna perfeito, mas se torna inteiro. Ele entende que suas feridas não foram falhas, foram ferramentas. Que o isolamento não foi abandono, foi lapidação. Que cada dor enfrentada não o enfraqueceu, o estruturou. E quando essa compreensão se instala, algo muda no campo ao redor. Ambientes se reorganizam, relações se redefinem, caminhos se abrem, não por esforço, mas por coerência interna. O mundo espiritual reconhece isso, porque agora, onde você chega, algo se ajusta. Não pela sua fala, mas pela sua presença. Não pela sua imposição, mas pela sua vibração. E isso é insuportável para as trevas. Se você sente que algo dentro de você já não volta mais para o que era antes, comenta agora. Eu despertei. O inferno teme quem conhece a própria identidade, porque identidade alinhada não se negocia, não se quebra, não se apaga. O demônio entende, tarde demais, que toda tentativa de te derrubar apenas fortaleceu aquilo que ele queria impedir. Você não venceu porque lutou, você venceu porque permaneceu. E quando alguém permanece na luz de forma consciente, o escuro não encontra espaço para existir. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui, toda semana, a gente aprofunda verdades que não são ditas em voz alta, mas que o Espírito reconhece imediatamente. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que o caos não é o fim, é o processo. Porque quando um escolhido desperta, o mundo espiritual percebe e nada volta a ser como antes.